Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo da norma constitucional. E na aula passada a gente falou a respeito da classificação do José Afonso da Silva sobre normas constitucionais, aquela classificação tríplice, né, de normas constitucionais de eficácia plena, mas de eficácia contida e eficácia limitada. E como eu falei para vocês, a gente ia falar um pouquinho sobre a classificação, uma segunda classificação, de um outro autor bastante importante, né, e é um autor bastante na ativa, que é o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que traz também uma classificação sobre as normas constitucionais, sobre um viés diferente, vai falar um pouquinho, mas uma classificação bastante importante porque ela aparece por aí, seja em doutrina, seja em eventuais provas de OAB, de concursos públicos, de formação de nível médio, analista, técnico, muitos colegas fazem provas, e é uma referência importante, porque é de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um jurista bastante conhecido, né, um constitucionalista bastante conhecido, até mesmo antes indicado para o STF. Então é importante a gente analisar a classificação do Luiz Roberto Barroso. E assim, sempre lembrando que muitas vezes vocês podem ler capítulos de livros dos manuais a respeito dessas classificações, e vocês vão ver que existem outros autores que apresentam outras classificações. Então, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, né, grande administrativista, ele tem uma classificação, final dos anos 80, início dos anos 90, bastante influente sobre as normas constitucionais também, né? Você tem a Maria Helena Diniz, que também tem uma classificação, escreve uma classificação sobre as normas constitucionais. A Maria Helena Diniz apresenta uma classificação quádrupla, né? Ela pega muito assim, a influência do José Afonso. Na verdade, ela muda a nomenclatura que o José Afonso usa para fazer, na verdade, a defesa da mesma tese do José Afonso, só que ela acrescenta um quarto tipo de norma constitucional, são as normas que nós chamamos de normas imutáveis, são as cláusulas pétreas. Ela vai dizer, olha, a nossa Constituição ela tem um conjunto de normas, são normas imutáveis, são as cláusulas pétreas. Ela dá um nome específico para essas normas, para as normas imutáveis, né? Mas enfim, mas a ideia dela é basicamente a mesma do José Afonso da Silva. E também o Ives Gandra, junto com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ares Brito, eles publicam também nos anos 90 um estudo a respeito da classificação das normas constitucionais. Eles dão nomes também diferentes para algo com um fenômeno muito parecido com o que o José Afonso já defende. Então são outras classificações em que embora dada por outros autores, embora com nomenclatura diferente, acaba girando em torno de uma classificação clássica, do estudo clássico de José Afonso, que é grande referência no estudo da norma constitucional, né? O Celso Antônio Bandeira de Mello, como eu disse, ele também tem uma classificação específica em relação aos efeitos da norma jurídica, tá? Também classificação importante, a gente não vai falar aqui, a gente vai focar no José Afonso, porque é o autor de referência, e no Barroso, porque tem uma classificação, uma visão um pouco mais moderna, e pela importância que o Barroso tem. A gente vai falar a respeito da classificação do Barroso nessa nossa aula agora. Tá? Uma aula rápida, um vídeo rápido, só para descrever o que o Barroso entende por normas constitucionais. E veja, o estudo do Barroso é um estudo que muitas vezes vocês podem visualizar, né, encontrar por aí. E o livro, e a classificação que o Barroso traz, ele escreve no livro dele O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, tá? Que é um livro que tem lá na biblioteca física, várias edições, aliás. É o livro dele em que ele transforma a tese dele de livre docência na UERJ, na Estadual do Rio, em que ele se torna professor titular, né, de direito constitucional no início dos anos 90, ele transforma a tese dele num livro em que seja bastante influente dele, né, um livro bastante lido, multicitado. Mas o caminho parecido que fez o José Afonso com a aplicabilidade das normas constitucionais dos anos 60, também um livro de cátedra dele, quando se torna professor titular de direito constitucional da USP. Então, você vê uma trajetórias bem parecidas, acadêmicas parecidas, que vão resultar publicações de livros influentes, no que diz respeito ao estudo das normas constitucionais. E a preocupação do Barroso é com relação à efetividade, à eficácia das normas constitucionais. Tá? Então, quando a gente estudou a classificação do José Afonso da Silva, aquela classificação do tripartite, eu falei para vocês lá naquele vídeo que assim, a ideia do José Afonso era estudar a classificação das normas constitucionais tendo em vista sua eficácia jurídica. Então, assim, é a possibilidade das normas constitucionais
produzirem efeitos jurídicos no mundo prático. Então, a eficácia jurídica é o grande norte, é o paradigma de análise deles. Se as normas constitucionais teriam eficácia social, efetividade, se serão respeitadas pelos destinatários, isso é uma outra questão que o José Afonso não vai se preocupar de início. Isso é uma preocupação que vai surgir depois, evidentemente, mas de início, o estudo acadêmico dele é até que ponto eu olho para a Constituição, vejo normas na Constituição que detêm eficácia, têm a aptidão, a possibilidade de serem aplicadas. Essa é a grande questão do José Afonso. O Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele vai estabelecer um critério diferente, não é apenas eficácia jurídica, como a do José Afonso. Ele vai tentar dar um passo além, até porque ele escreve nos anos 90, já passados dos anos 90, nos anos 2000. E a preocupação do Barroso é o seguinte, é o critério que ele vai analisar para descrever a sua classificação das normas constitucionais, também é uma classificação tripartite, tá? Tríplice das normas constitucionais, mas assim, o grande critério dele é o seguinte, ele vai definir as normas constitucionais estabelecendo o seguinte, quais são, qual é a situação jurídica que os indivíduos têm frente ao poder público. Então, assim, a ideia é a seguinte, o critério é a situação jurídica dos indivíduos ante os dispositivos constitucionais, tá? Então, assim, irei estudar a classificação das normas constitucionais, verificando que tipo de prerrogativa ela confere aos indivíduos. Esse é o critério de estudo do Luiz Roberto Barroso. Tá? Então, ele vai analisar a Constituição, vai trazer uma classificação também tríplice, mas tendo em vista, assim, que tipo de poder, faculdade, direito subjetivo as normas vão conferir aos indivíduos, que tipo de posição as normas vão dar aos indivíduos frente ao poder público. Tudo bem? Que tipo de proteção as normas vão trazer. Então, tendo em vista esse critério, o Luiz Roberto Barroso vai dividir as normas constitucionais também em três tipos, em três grupos de normas. Então, existem as normas constitucionais de organização, que elas aparentemente de início não vão conferir nenhum tipo de direito subjetivo aos indivíduos, elas terão um objeto, né, uma função diferente, que é constituir o Estado, estabelecer as normas de competência e atribuição dos poderes do Estado. Então, elas, aparentemente, de início, não vão trazer nenhum direito subjetivo aos indivíduos. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Existem aqui, sim, o segundo tipo de normas constitucionais, são as normas definidoras e garantidoras de direitos fundamentais. Essas, sim, são normas importantes da Constituição que vão conferir direito subjetivo aos cidadãos. Existe um terceiro conjunto de normas, que são as normas programáticas, as famosas normas programáticas que tanta polêmica trazem no estudo da efetividade, né, da eficácia das normas constitucionais. Então, veja, o critério do Barroso em relação à posição jurídica assumida pelos indivíduos frente ao poder público. Como é que as normas constitucionais trabalham com a proteção dos indivíduos frente aos atos do poder público. Tá? Esse é o grande critério que ele utiliza, então. Tá? Então, o primeiro conjunto de normas são as normas de organização, normas constitucionais de organização. Primeiro critério, primeiro conjunto de normas encontradas pelo Luiz Roberto Barroso. E que normas que são essa Constituição, pessoal? As normas de organização são aquelas normas clássicas das Constituições. As primeiras Constituições do Estado liberais, lá atrás das revoluções liberais, quando a gente estudou a história do constitucionalismo, a gente estudou a emergência das Constituições pós-Revolução Francesa, pós-Revolução gloriosa na Inglaterra no século XVII, pós-processo de independência dos Estados Unidos, as constituições que vão surgir na Europa ocidental, no mundo ocidental como um todo, são constituições clássicas, são constituições burguesas, constituições que vão estabelecer, positivar valores típicos da burguesia ascendente. Faculdades típicas, poderes típicos do Estado liberal. E essas constituições elas vão trazer basicamente, né, vão escrever no seu texto basicamente critérios de organização do Estado, como a gente já estudou. Né? Então, são constituições cuja função básica seria que estruturar um Estado, o Estado liberal. Então, estruturar, trazer normas, portanto, que vão definir um modelo bem caracterizado do Estado, um modelo clássico liberal do Estado. Então, as normas de organização são esses tipos de normas previstas em todas as constituições, não apenas nas constituições antigas, do século XVII, século XVIII, mesmo do XIX, não apenas, mas nas constituições de hoje em dia. Se você olhar para a Constituição Federal de 88, que é objeto de análise do Barroso,
Então, vê que ela tem uma série de normas cujo objeto dessas normas, a grande função dessas normas é estruturar os poderes do Estado. Apenas isso. Né? São chamadas normas de organização. Então, são aquelas normas que, de fato, elas surgem na nossa história como normas instituidoras do modelo Estado liberal, tá? Lá atrás, oitocentista, mas elas permanecem nas constituições de hoje. E as constituições, como eu tenho insistido para vocês, elas vão aceitando no seu texto e trazendo para o seu texto outros tipos de normas que a evolução histórica vai exigindo. Mas ela não nega o seu passado, ela apenas soma, né? Outros conjuntos de normas, as constituições vão somando outras funções para elas, constituições, que no passado, a função típica da Constituição era moldar e estruturar um tipo de Estado liberal. Isso existe ainda? Existe. Entretanto, ela vai trazendo para o seu texto, né? Ela vai se anabolizando, vai crescendo de tamanho, trazendo para o seu texto outros conjuntos de normas que vão definindo, exigindo dela, a Constituição, novos rumos, novos caminhos. Né? Mas essa função clássica, essa visão clássica, ela não desaparece. Então, a nossa Constituição de 88 tem muitas dessas normas, traz muitas dessas normas cuja função é estruturar um modelo de Estado específico no Brasil, que o Barroso vai chamar de normas constitucionais de organização. A função, então, é estruturar os poderes do Estado, tá? Ordenar os poderes estatais, criar estruturas, criar entidades, órgãos do Estado e estabelecer nessas normas a relação que estabelece entre órgãos e estruturas, entidades do Estado distintas. Então, por exemplo, que normas de organização são essas? Onde que eu encontro essas normas de acordo com o Barroso? O artigo 1º, o artigo 2º da Constituição. O artigo 2º talvez seja um grande exemplo. Ele vai definir, vai trazer no texto constitucional o princípio da separação dos poderes. Né? Que os poderes da República, separação legislativo, executivo e judiciário, que devem ser harmônicos entre si. Cada um com atribuições específicas, deve atuar de maneira harmônica, não conflitiva. Então, talvez esse, junto com o artigo 1º, seja um grande exemplo de norma de organização. A gente pode, por exemplo, falar que o artigo 44, a Constituição, já fiz referência a ele, eu falei do José Afonso, o artigo 44, um grande exemplo também de um artigo que vai trazer uma organização dos poderes do Estado. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional e subdivide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, ele vai trazer a estrutura do Poder Legislativo, é um exemplo de norma de organização. Está organizando esse artigo 44, o Poder Legislativo do Estado brasileiro. Tudo bem? A gente pode falar sobre o artigo 60, parágrafo 4º, o artigo 125, um artigo interessante, bastante interessante para a gente analisar, o artigo 21 da Constituição. É um típico também artigo, uma norma vai falar sobre a organização do Estado. O artigo 21 vai falar quais são as competências da União Federal. Né? Ele vai trazer vários ali, incisos descrevendo quais são as atribuições da União. Por exemplo, manter a integridade territorial do Brasil, emitir papel moeda, enfim, trabalhar taxa de câmbio, regular as normas do comércio no âmbito federal, enfim. Você vai ver lá quais são todas as atribuições e competências que a União tem. O governo federal tem. Então, é um clássico exemplo também de normas que vão estruturar, organizar os estados, ou melhor, organizar os estados não, organizar as instituições, os órgãos nacionais e definir como é que eles vão se relacionar uns com os outros. A grande característica dessas normas de organização é que elas não estabelecem nenhuma norma de conduta para o indivíduo. Tá? Então, elas não definem assim, nenhum comportamento que as pessoas ou grupos sociais devem seguir, devem respeitar. Então, elas não fazem parte daquele conjunto tradicional de normas que ela vai definir uma conduta a ser seguida e uma sanção em caso de descumprimento. A função dessas normas é outra, é estabelecer as relações entre os poderes do Estado e mais, estabelecer os próprios órgãos, as próprias instituições do Estado. Tudo bem? Essa é a função dessas normas de organização. Tudo bem?
A segundo conjunto de normas constitucionais da classificação do Barroso, então as primeiras são as normas constitucionais de organização, tem essa função. O segundo conjunto de normas são as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Aí aqui, nesse conjunto de normas, que são aquelas previstas nos artigos 5º até o artigo 17 da Constituição, basicamente, né, claro que nós temos normas de direitos fundamentais em outros capítulos e outros artigos da Constituição, mas basicamente, entre artigos 5º a 17, você tem ali as normas de direitos e garantias fundamentais de todo tipo, individuais, sociais, mesmo em termos coletivos, em direitos fundamentais coletivos ali. Mas são normas que definem direitos fundamentais dos indivíduos frente ao poder público. Então, são normas que vão, aqui sim, elas vão trazer uma posição de vantagem do indivíduo frente ao poder público. Essas normas de direitos fundamentais, elas ajudam a gente a entender que o Estado ele está a serviço dos interesses do indivíduo. E os interesses fundamentais dos cidadãos, eles vêm antes da Constituição do Estado. É por isso o Estado ele tem obrigações frente ao indivíduo, frente ao cidadão. Que é a teoria contratualista clássica que vocês estudaram tanto, tão a fundo como professor nas disciplinas com o professor Aquino, que a gente também viu um pouco em teoria geral do Estado. Tá? A ideia assim, filosófica é de que o Estado está a serviço do cidadão, que o cidadão constitui o Estado para a proteção dos seus direitos. Evidentemente que os cidadãos têm frente ao Estado créditos. Pode exigir do Estado obrigações, posturas, e as normas de direitos fundamentais vão exigir isso. Tá? Então, elas vão trazer várias espécies de direitos fundamentais, direitos políticos, direitos individuais, sociais, os coletivos ou difusos, enfim. De certa maneira, nós já vimos um pouco disso, estudamos um pouco disso, essas gerações de direitos fundamentais, classificações. E essas normas de direitos fundamentais, de acordo com o Barroso, elas geram certos efeitos bastante relevantes. São 3 tipos de efeitos. Né? Primeiro, pessoal, que efeitos são esses? Né? Já que eu falei para vocês que as normas de direitos fundamentais vão dar aos cidadãos uma situação de crédito, né? De certa vantagem frente ao poder público. Então, o primeiro tipo de efeitos que essas normas de direitos fundamentais elas geram é que elas geram situações jurídicas para os indivíduos situações essas que podem ser assim, desfrutáveis de pronto. Tá? Situações jurídicas podem ser desfrutáveis de pronto. O que eu quero dizer com isso? Bati na mesa aqui, tremei um pouco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que existem normas constitucionais de direitos fundamentais em que para que esses direitos sejam exercidos pelos indivíduos, basta que o Estado se abstenha, mantenha-se omisso, não pratique nenhuma atividade, nenhuma postura. São aquelas normas clássicas, né, pessoal, de direitos individuais, direitos fundamentais individuais, direitos de primeira geração, qualquer nomenclatura, aquele conceito que a gente já estudou, que a gente já conhece. Né? O conjunto de normas que surgem também em termos históricos, com as primeiras constituições, as constituições liberais, aquelas constituições que vão trazer o modelo clássico, estruturante clássico do Estado liberal, elas vão trazer também, prever direitos individuais, direitos fundamentais individuais, direitos desfrutáveis com a mera abstenção do Estado. Tá? Então, para que o direito dos cidadãos desfrutem de direitos, basta que o Estado mantenha-se omisso, direito de locomoção, direito de greve, são direitos individuais. Existem outras normas definidoras de direitos fundamentais, essas normas também, outros tipos de normas que geram outras situações, outros efeitos jurídicos, que elas vão exigir uma prestação positiva do Estado. As normas de direitos sociais, de direitos fundamentais de segunda geração, que vão exigir do Estado uma atitude positiva, uma intervenção do Estado na economia, intervenção do Estado nas relações sociais, são normas que, para que os cidadãos possam desfrutar dos direitos por ela previstos, elas vão exigir do Estado uma postura ativa, tá? Uma atitude de intervenção, uma prestação de serviço público. Isso é fundamental. Tá? A ideia aqui é que o Estado ele haja como um garantidor, um prestador de serviço público, porque o Estado deve entregar para nós uma prestação, o bem da vida. Ele deve para satisfazer os nossos interesses, não basta que ele se mantenha nisso, que ele simplesmente não haja. Pelo contrário, aqui vai exigir do Estado uma atuação. São as normas que vão prever direitos fundamentais como o direito à saúde, são normas que vão prever do Estado o direito à segurança social, como, por exemplo, que o Estado ele crie e mantenha um sistema de previdência social, de assistência social, etc. Então, o Estado deve garantir segurança à população.
Não apenas segurança pública, que diz respeito a manter polícias em funcionamento, exigir que o Estado puna crimes, vai garantir nosso patrimônio, nossa liberdade individual. Não apenas isso. Segurança, pessoal, no sentido genérico, no sentido lato. Se a questão da segurança pública é verdade, existe a questão da segurança social. Né? O Estado não pode abandonar os desvalidos. Ele tem que manter uma política pública de assistência aos mais vulneráveis. Tem que manter uma política pública de previdenciária. Em que sentido? A pessoa que contribuiu a vida inteira trabalhando, contribuiu para, por exemplo, portanto, para que o Estado, para que a economia funcionasse, para que o Estado se desenvolvesse. As pessoas vão chegar numa idade mais avançada que ela não consegue mais trabalhar e ela se vê numa situação, portanto, de penúria, o Estado não pode abandoná-la. Então, ela passar a vida contribuindo socialmente, economicamente para o Estado, e ao final da sua vida, o Estado deve criar um mecanismo de proteção e garantia. A previdência social serve para isso. Né? Então, são obrigações que o Estado tem que cumprir também. E direitos fundamentais de segunda geração vão exigir uma prestação de serviço público. Eu espero que vocês estejam vendo a discussão a respeito do marco legal do saneamento no Brasil, foi aprovado pelo Congresso Nacional. O saneamento básico, vinculado ao direito à saúde, é uma prestação, uma obrigação que o Estado tem que nos garantir a todos nós de fornecer elementos mínimos de desfrute de direitos. O saneamento básico é um exemplo. Tá? E nós temos aqui também um terceiro efeito jurídico que essas normas causam, provocam, que as normas de direitos fundamentais, algumas delas, elas vão proteger direitos e interesses dos indivíduos, entretanto, cuja realização vão depender da edição de norma infraconstitucional. E aí o professor Barroso ele vai trazer aqui alguns exemplos de normas constitucionais em que elas definem direitos fundamentais e aqui alguns direitos trabalhistas que estão no artigo 7º da Constituição, eles são exemplos aqui. Então, eu vou trazer normas de direitos fundamentais, porém, a própria norma constitucional, vai remeter ao legislativo a edição de outras normas, assim, leis, né, normas infraconstitucionais, para complementar essas normas constitucionais. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para ficar mais claro, eu pego o artigo 7º, inciso 11, que vai falar do direito à participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, o PLR. É um modelo de norma, então, artigo 7º, inciso 11, que ela vai necessariamente remeter à existência de uma lei infraconstitucional para essa lei regulamentar como que os trabalhadores vão participar nos lucros das empresas. Pega a norma também do artigo 7º, inciso 27, que vai falar que os trabalhadores têm o direito de se proteger contra a automação do trabalho, né? Também é um direito fundamental que diz que, olha, os empregos devem ser protegidos face ao desenvolvimento tecnológico, a automação. Mas como? A Constituição vai dizer que é uma legislação, então uma lei ordinária, infraconstitucional, vai regulamentar esse direito fundamental dos trabalhadores. Então, você pode ver que essas normas garantidoras de direitos fundamentais do Barroso tem basicamente ela traz três situações jurídicas diferentes aos indivíduos. Ela confere três consequências distintas, tá? Todas colocadas pelo Barroso. E o terceiro, então, aqui, pessoal, modelo de norma constitucional pela classificação do Barroso. Então, tem as normas de organização, as normas garantidoras de direitos fundamentais, se desdobram em três consequências, né? E nós temos os três efeitos jurídicos do cidadão frente ao poder público. E o terceiro tipo de norma são as normas constitucionais programáticas, as famosas normas programáticas, por conta da grande celeuma que as normas constitucionais programáticas trazem. O que são as normas programáticas? A gente mantém aquela mesma ideia, mesma definição trazida pelo professor José Afonso da Silva. São normas que explicitam fins, né, objetivos a serem atingidos pelo Estado, pelos órgãos do Estado, né, normalmente fins e objetivos de transformação social, do atingimento de certo patamar social cada vez mais digno, de interesse social para pessoas mais vulneráveis, né, a ideia de que o Estado tem que trabalhar com desigualdades econômicas e sociais, enfim, são metas e objetivos que visam melhorar a condição econômica, social, melhor dizendo, né, mais que econômica, social, de todas as pessoas, todos os indivíduos. Entretanto, essas normas elas não trazem, elas não especificam como que se vão atingir esses objetivos. Então, ela traça um objetivo, uma meta, mas ela não diz qual é o caminho a ser seguido, né? E aí que fica a grande discussão. Essas normas, elas conferem direitos subjetivos aos indivíduos. Então, eu posso requerer perante o Poder Judiciário que o Estado nos forneça
um serviço, por exemplo, utilizando apenas não somente essas normas programáticas? Essa é a grande discussão, a grande celeuma que a gente tem, diz respeito à questão da aplicação das normas constitucionais, que diz respeito também à interpretação das normas constitucionais, até que ponto o Poder Judiciário pode ir usando as normas programáticas para exigir que o poder público cumprimento de certos objetivos, né? A prestação de certos serviços públicos. Tá? Entretanto, essas normas programáticas têm algumas consequências, assim, exatamente porque são normas previstas na Constituição, isso a gente já falou na última aula também, ela vai trazer algumas consequências. São normas hierarquicamente superiores às demais normas do ordenamento jurídico, como são todas as normas constitucionais. Então, o que elas vão fazer? Que tipo de consequências essas normas vão trazer? Primeiro, elas revogam, evidentemente, atos normativos que colidem com essas normas constitucionais, normas programáticas. Tá? Elas acabam permitindo também, essas normas programáticas, que haja um controle de constitucionalidade, como, aliás, já falamos na aula, no vídeo passado. Né? Então, embora alguém possa defender a ideia de que essas normas não conferem direito subjetivo ao indivíduo, o fato é que essas normas vão permitir que o Poder Judiciário faça um controle de constitucionalidade de leis aprovadas pelo Legislativo. Então, se o Legislativo elabora uma lei que possa contrariar essas metas, esses objetivos, às vezes de índole sociais, que a Constituição prevê, se contrariadas, é claro que o Poder Judiciário tem que fazer o controle da constitucionalidade, declarar essas normas inconstitucionais. As normas programáticas, elas trazem essa consequência também. E uma consequência importante, que nós já falamos também no vídeo passado, e o Barroso, que o José Afonso defende essa ideia e o Barroso vai na mesma linha, é que essas normas programáticas, elas têm alguns efeitos importantes no âmbito da interpretação constitucional. Né? Embora isso não seja eminentemente pacífico, totalmente pacífico, mas o fato é que assim, o Poder Judiciário, os tribunais, o Juiz do Supremo Tribunal Federal em especial, no trabalho de interpretação da Constituição, ele deve necessariamente levar em consideração as normas de cunho programático, essas normas socialmente que prevêem, né, um avanço social, eles têm que necessariamente trabalhar com a ideia trazida pelas normas constitucionais programáticas, porque senão é como se os tribunais da STF ignorassem a existência dessas normas. Tá? Então, elas conferem algum tipo de influência no processo de interpretação, porque todo processo interpretativo da Constituição tem que levar em consideração esses objetivos serem alcançados. Tá? E alguns exemplos que a gente pode trazer de normas programáticas, o próprio Barroso traz, são exemplos muito parecidos com o José Afonso trazia, né? Eles enxergam o mesmo modelo de normas programáticas na Constituição. Exemplo, o artigo 170, mas se olhar especificamente o inciso 3 do artigo 170, normas de conteúdo eminentemente programático, o artigo 193 da Constituição, né? Que é aquele artigo que ele abre o capítulo da ordem social, é um capítulo importante, diz que a ordem social tem como primado o trabalho, né, e com objetivo a justiça social, o bem-estar, quer dizer, é uma norma artigo 193, norma típica de cunho programático. O artigo 215 da Constituição também é uma norma típica de conteúdo programático, em que ela prevê objetivos socialmente justos e lícitos, né? Acho que ninguém discordaria dos objetivos que essas normas trazem, entretanto, ela não diz, mas como que eu vou atingir o bem-estar social? Como que eu vou atingir a justiça social e a igualdade material plena? Ela não traz, mas ela põe isso como objetivo a ser seguido. Seja pelo Poder Legislativo, quando ele vai elaborar leis, seja pelo Poder Executivo, quando vai elaborar políticas públicas, expedir atos normativos, devem sempre ter esses objetivos em vista, e seja o Poder Judiciário na sua tarefa típica de interpretação das Constituição e das leis e na solução de casos práticos. O judiciário, os juízes, tribunais, STF em especial, não pode se afastar desses objetivos. Tá? Então, as normas programáticas vão trazer aqui vamos usar essa visão também. Não se esqueça que essa visão é bastante parecida com o que eu falei no vídeo passado, quando a gente falou sobre a classificação do José Afonso da Silva. Tá? Então, essas é basicamente assim, a visão do Barroso a respeito das normas constitucionais. Tá? Ele vai trazer então, uma classificação tríplice também, assim como o Barroso, assim como o José Afonso, desculpe. O critério é diferente. O critério é qual é a posição jurídica que essas normas conferem aos indivíduos frente ao poder público. Normas de organização, as normas definidoras de direitos fundamentais e as normas programáticas. Essa é a grande critério, essa é a grande
por esse critério de estudo do Luiz Roberto Barroso, tá?